Bem-vindos ao Fala Muca, você não tá enganado, não é o Chega Junto. Parece, mas não é. Hoje a vibe aqui é diferente. No Fala Muca, quem vai falar é o meu amigo Romero Ferro, que acabou de lançar disco novo, Ferro, na última semana. O disco tá fazendo sucesso, repercussão aí muito positiva da crítica, do público também. E a gente vai fazer, minha gente, um faixa a faixa. Você tem dito em todas as entrevistas que esse teu disco te deu uma vontade assim de se mostrar mais, de falar dos teus pensamentos políticos, de falar da tua sexualidade, enfim, de se abrir mais para o teu público. Por quê? De onde é que veio essa vontade? Eu acho que veio principalmente do amadurecimento, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e aí eu levei um tempo para me firmar meus pés no chão assim e entender o meu lugar no mundo e dizer, não, eu sou essa pessoa e eu vou lutar por essas coisas aqui. E o Arsênico, que foi meu disco anterior, é um disco que eu tenho um carinho muito especial, mas era um disco que eu ainda estava muito preso com relação a algumas questões, por diversos pensamentos que não estavam maduros. E aí o processo do Arsênico foi me mostrando esse caminho para esse outro álbum. E nesse álbum eu chego muito mais firme, muito mais maduro, de coração aberto, como a capa simboliza isso. E assim, com certeza no terceiro disco eu vou estar mais aberto ainda e tal, ou não. E aí você fala dessa busca também pelo teu lugar no mundo, porque identidade você quer ter como artista, e que lugar é esse, hoje em 2019, que você quer dizer pro teu público, olha, meu lugar é esse? Eu acho que a gente vive nessa eterna busca, assim, pessoal, de entender o nosso lugar no mundo e o nosso sentido na vida. Eu tô entrando no retorno de Saturno, tô enlouquecendo minha cabeça. E isso também foi uma coisa que me fez questionar muito, assim, o que é que o Romero queria passar para as pessoas e, enfim. E eu vim de uma família do interior muito tradicional, que eles sempre, assim, me amaram muito, me criaram com muito carinho, mas com uma cabeça muito do interior, do Nordeste. Tentaram me proteger e me tolheram muito nessa criação, né? Então, eu comecei... A arte, ela me ajudou a me abrir, me entender como Romero. E o meu disco, ele tá verdadeiro nesse sentido. As faixas, elas são muito significativas, elas falam muito de mim, da minha relação com o mundo, com as pessoas, dos meus desamores, dos chifres que eu levei, dos chifres que eu botei, dessas confusões de vida que tem aí. E eu quero que as pessoas se identifiquem, porque eu acho que são coisas muito cotidianas, assim. Eu procurei muito pontos em comum em cada canção, para que as pessoas ouvissem e pensassem, putz, eu já vivi isso, ou eu estou vivendo isso, ou eu vou viver isso. Eu conheço alguém que tá vivendo Eu conheço isso. alguém. E, assim, eu tô nesse caminho tô nesse lugar agora de comunicador, de entender o meu poder de fala, o meu poder como artista, entender que eu tenho um público que eu falo para esse público e por esse público em muitas vezes. Então, isso me traz uma responsabilidade de me posicionar de uma forma muito firme, cada vez mais densa, para que eu possa, de fato, corresponder a essa troca que existe com o meu público. Então, todos esses pensamentos densos, eles vieram para esse trabalho, por mais que eu acho que ele seja um trabalho, inclusive, ele é um trabalho mais leve, assim, no sentido de que é um disco todo muito dançante, mas ele tem muita profundidade nas poucas palavras que as músicas têm, assim, é um trabalho mais objetivo, na lírica dele é muito mais direta, mas com essa carga positiva de amadurecimento e de entendimento meu como pessoa e como artista também, eu coloquei isso nas músicas. Pois é, você colocou mesmo que você é autor de muitas dessas músicas, né? Algumas com parceria. De 9 das 10. De 9 das 10. A única que ele não é autor é uma regravação. É E aí, isso é maravilhoso. A gente vai falar já dela. E aí é maravilhoso também essa possibilidade de você se apropriar desse teu próprio discurso, né? E poder compartilhar isso com o público dessa forma. Né? É incrível, assim. E eu me abri para poder escrever com outras pessoas nesse trabalho, que foi uma coisa que também me engrandeceu muito. Fui descobrindo ao longo desse processo que, além de artista, de cantor, de compositor, eu sou um pesquisador musical. Eu gosto disso. Eu gosto de estudar um universo que eu vou mergulhar depois. E foi o que aconteceu nesse trabalho, no Ferro, que eu potencializei o ritmo do brega com a New Wave. Ah, mas está mudando de estilo. Não estou mudando. Tipo, eu já tinha um brega no meu disco passado, eu já tinha um brega no EP, que foi lançado em 2013,
Mas aí eu simplesmente agora estou resolvendo mergulhar mais nisso, pesquisar mais a fundo, para isso me desafiar, isso ampliar o meu leque como artista, como intérprete. E nesse disco novo eu já deixei pontas soltas do que eu posso fazer no próximo trabalho. Então, assim, eu vou estar sempre costurando as minhas coisas dessa forma. Porque também é ruim, vira uma prisão, né? Essa cobrança Cara, tá mudando de estilo. Eu não vou ser esse artista. Você vai ouvir um disco meu. Agora, o próximo, você vai ver que é diferente, porque eu tô mudando o tempo todo, assim. E a gente tem Madonna, um exemplo. Olha os discos de Madonna, você vai ver. Cada disco dela é um disco diferente. Eu sou esse cara, sabe? Eu não deixo de ser o Romero. São várias faces de Romero ali que eu estou mostrando e que eu vou aperfeiçoando, que eu vou vivendo. E tem muito a ver com a sua realidade do momento, assim. E tem que ser assim, sabe? Pois é, e aí você tem falado, a imprensa tem dito, é o Brega Wave, o Romero Ferro tá vindo com Brega Wave e tal. Eu sei que você prefere o Tropical Wave. Explica pra galera que som é esse, que sonoridade é essa. A gente pensou em fundir o brega pernambucano com a New Wave. Eu já estava muito afim de fazer um trabalho voltado para o brega, e aí eu estava conversando com o diretor artístico do disco, que é o Patrick Torquato, e ele sabia que eu gostava muito dos anos 80, do New Wave, do pop rock dos anos 80, sintetizador e tal. E aí ele disse para mim, olha, por que tu não pega a New Wave e mistura com o brega pernambucano? São duas coisas que tu quer fazer em algum momento, faz os dois agora juntos. E aí eu fiquei receoso, achava que não ia dar certo, mas aí a gente começou a pesquisar, fazer playlist, mandar um pro outro. Ele fez playlist dele, eu fiz playlist minha. Aí a gente chamou o Léo, que é o produtor musical do disco, e passamos esse briefing todo para ele. Ele também começou a pesquisar, e aí foi um processo de, sei lá, quase um ano nisso. Só bem mais longo que o papo. anterior. Foi, muito mais longo. E aí de muito papo e tal. E aí quando a gente sentou no estúdio para de fato executar a primeira faixa, que foi Pra Te Conquistar, a gente sentiu que dava muito certo. Eu não consigo entender os teus recados, os nossos erros já não têm mais fim. E eu me pergunto do avesso ao contrário se eu ainda tô afim. E a gente denominou essa fusão do New Wave com brega, com pop, de Brega Wave. E aí por um momento a gente pensou que o disco ele ia ser todo Brega Wave, mas no final ele estava bem Tropical Wave, porque algumas músicas foram por outros caminhos, assim, a gente regravou um sertanejo, sabe? Tem uma house no disco, tem um pagode baiano no disco também, então acabou misturando muito. Super recomendo que vocês ouçam, o disco tá muito bacana. Tive a sorte de ir no lançamento, ouvir em primeiríssima mão, foi maravilhosa a noite, e o disco tá muito bacana. Vamos começar a falar das faixas? Vamos. O disco abre com Acabar a Brincadeira. E essa música fala de um relacionamento abusivo e tem um gostinho de vingança ali também, né? É uma música, eu acho que abre o disco de uma forma bem, bem forte, assim, porque por mais que ela seja uma música bem solar, Acabar a Brincadeira, uma composição minha, ela tem uma mensagem muito empoderada, de tipo, é uma virada de vida, é o momento que você percebe que aquela pessoa que estava do seu lado estava te fazendo muito mal, que você não sentia que ela fazia mal, mas você percebe. E a música faz assim, ó, sai dessa e chega, sabe? Você usou o meu amor e me fez comer poeira. Agora eu vou usar você e acabar a brincadeira. E fala sobre relacionamento abusivo, que é uma coisa muito comum na nossa vida, não só com relações amorosas, mas de uma forma geral, com relações entre a família, entre amigos. A gente está cercado de pessoas que podem ter algum tipo de relacionamento abusivo com a gente, ou a gente mesmo pode exercer esse papel de abusivo numa relação. Então a música ela vem muito nesse se liga e te autoanalisa aí pra ver como é que tu tá vivendo. Que não tá bonito não. É. Corpo em Brasa, que é o teu feat com a Duda Beat, que tá fazendo o maior sucesso, o clipe também é lindo. E aí, nessa faixa vocês falam da liberdade de amar quem quiser, como quiser. Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer até o chão da praça. Vai ver o peito tremer, suor escorrer, sentindo o meu corpo em brasa. Como é que surgiu essa ideia de convidar a Duda pra dividir essa canção contigo? Pois é, Corpo em Brasa já vem nessa mensagem aí do amor livre, né, do amar sem pudor. É como se acabar a brincadeira, você diz assim, larga aquele boy lixo. Aí Corpo em Brasa você faz, agora que tá livre, vem amar sem pudor aqui.
E eu tava com vontade de gravar uma música com Duda fazia um tempo já. Já tem mais de... A gente se conhece há uns 2 anos quase. E desde o primeiro momento que a gente se viu, a gente se conectou porque os nossos trabalhos eles eram muito parecidos, porque eu descobri que ela era pernambucana, que eu não sabia no primeiro momento. E aí a gente ficou assim, putz, vamos fazer uma coisa juntos? Vamos. A gente discutiu sobre o que fazer, nos encontramos em alguns momentos para pensar sobre que tipo de música que a gente queria fazer juntos. Não sabia se essa música ia entrar no disco. E aí, no mesmo tempo, eu estava conversando com o Barro, que é um parceiro meu, artista de Pernambuco e compositor. Ele escreveu 85% dessa faixa. E aí eu estava falando com ele, dizendo assim, Barro, ó, quero uma música pro meu disco, vamos escrever, vamos fazer alguma coisa. Aí ele disse, ó, tem uma música minha que está quase pronta, que eu não vou usar, não vou gravar, tu quer ouvir? Eu falei, quero. Aí ele mandou Corpo em Brasa. E aí eu ouvi, eu fiz, achei incrível a música. Aí, em paralelo, eu estava falando com Duda, mandei a música pra Duda, ela adorou. Aí eu escrevi uma segunda estrofe pra música, Duda escreveu o trecho que ela canta, acabou virando uma composição dos 3, e a gente gravou Corpo em Brasa, e aí ela ficou muito forte. A gente gravou ela em setembro do ano passado. E aí, enfim, a música acabou tomando uma proporção gigante de contexto, e Duda tá num momento muito legal de carreira, assim. Então a gente achou que era o momento de lançar essa música juntos, de ser o 3º single do álbum, antes do álbum sair, e aí Corpo em Brasa veio. Pois é, e é muito festivo, muito alegre, é maravilhoso. E assim, tá o maior sucesso o vídeo, é o vídeo de melhor estreia, de melhor views que eu lancei desses 3 até agora, já tá quase 150 mil visualizações em um mês, assim, mais ou menos. E isso é, assim, eu fico muito feliz com esse resultado. A galera canta no show, é muito bom. Olha só um trechinho do clipe. A noite tá intensa, meu coração tá livre, o sangue fervendo e você se permite viver. Uma parada louca. Viver com o coração na boca. Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer até o chão da praça. Vai ver o peito tremer, suor escorrer, sentindo meu corpo em brasa. Na sequência, tem uma música que eu dei uma fuçada lá no canal do Romero no YouTube e vi que a galera tá comentando apaixonada, sofrendo, verdadeiro amor, uma baladinha, que diz assim, teu corpo é abrigo para depositar meu verdadeiro amor. Bem romântica. Bastante. Essa, na verdade, foi um desafio que eu me coloquei de fazer uma música muito melosa, assim, que eu nunca tinha feito. E o disco já tinha muita música de sofrimento, já tava com muita coisa de assim, ai meu Deus, coração partido. E aí eu falei, não, essa música vai ser uma declaração de amor, bem assim, bem declaração mesmo. E aí fiz Verdadeiro Amor. Ela tem um pé no trap também, no bolero. Eu ouvi muito bolero para escrever essa música. Você falando agora, remete. Te quero na cama, sem roupa, sem drama, sentindo teu cheiro, trocando desejos. E assim eu liberto do fundo do peito essa dor. E aí assim... E também tem uma referência do Bragão, antigão, das coisas de Reginaldo, de Odaí José, sabe? E aí Verdadeiro Amor veio por esse caminho. E é uma música que conecta, porque fala sobre o estar apaixonado e você tá naquele momento de achar que a pessoa é tudo na sua vida, sabe? Esse sentimento é muito bom. Depois a gente descobre que não é tão assim. Mas, cara, viver isso é muito bom. Você depois descobre, aí depois vive de novo. Descobre que o verdadeiro amor nem é tão verdadeiro. Mas enfim. Mas da vida. Mas é bom viver esses sobes e desces aí. Sim. A gente teve a sorte, o privilégio de lançar aqui no canal em julho do ano passado, né? Lembra? Lembro-se. Pois é, o clipe que a gente lançou, foi muito bacana. E você tem dito que essa faixa é que melhor representa esse trabalho. Por quê? Eu acho que é a faixa que está mais equilibrada com as referências, assim. Os sintetizadores. Isso, porque tipo, ela tem 1/3 do brega, 1/3 do new wave, 1/3 do pop ali, bem certinho, bem dosado. Foi a primeira faixa que a gente produziu e que soltou também. Foi o primeiro sucesso desse trabalho do Ferro, tipo, é uma faixa que a galera canta muito ao vivo.
E é a faixa que eu gosto de mandar, tipo assim, a pessoa não me conhece. Ah, não me conhece, mas quero ouvir teu disco. Que faixa tu me indica? Eu indico Pra Te Conquistar, pra abrir o caminho aí, depois vou indicando outras. Já chega querendo conquistar, espera. É verdade, é Pra Te Conquistar mesmo. Foi tanto céu e tanto mar, virei herói e menino pra te conquistar. E agora fujo de você, talvez perdi o tino de te amar. Foi tanto céu e tanto mar, virei herói e menino pra te conquistar. E agora fujo de você, talvez perdi o tino de te amar. Depois tem uma regravação. Você pode encontrar muitos amores. A única regravação do disco, a única que não é composição sua. E eu fico imaginando que deve ser muito desafiador para o artista colocar a voz numa música que já fez muito sucesso. Pensa nesse desafio, gente. Uma música que já estourou, que todo mundo já cantou, o Brasil inteiro já cantou, canta até hoje. E aí você vai e propõe uma releitura. Estou falando de Você Vai Ver, do Zezé de Camargo e Luciano. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. De onde é que vem a tua história com essa música? E ficou Olha, foda, tem que dizer. Você gostou dessa ficou versão? Foda, gostei. Nossa, essa música tem uma história muito engraçada por trás dela. Primeiro que, tipo assim, eu fiquei muito receoso quando eu tava gravando uma música 0% minha. E ela foi a música mais difícil da gente gravar. A gente fez 8 versões dela para chegar na última. Nossa. Porque a gente queria um brega muito roots, assim, um brega meio arrocha. E a gente não tava, a gente só fazia um arranjo com muito synth, aí a gente foi podando, até chegar à versão final de Você Vai Ver, que é uma coisa muito mais crua, assim, esteticamente, que eu acho bonita. E para eu entender também o sentimento do Elias Muniz e do Carlos Cola, que são os dois compositores dessa canção, é um hit muito forte, que as pessoas às vezes não lembram quando você fala o nome da música, mas quando você canta, tipo, na hora vem. E não tinha regravações dessa música. Não tinha. Tipo, se você for procurar, só tem uma gravação original dela, que é antes do Zezé de Camargo, que eu não estou lembrando agora a data exata, e a de 94, que é a do Zezé. Depois dessa, a gente estava pensando em gravar uma música do Reginaldo, que eu ainda não desisti dessa ideia, vou gravar em algum momento, quero muito, falei até com o filho dele recentemente. Legal. Mas aí a gente pensou, vamos fazer uma coisa assim, surpresa, uma coisa inusitada, né? E vamos trazer alguma música muito famosa para esse universo do brega. E aí o Patrick sugeriu essa canção de Você Vai Ver, porém ele não sabia que eu tinha uma história muito forte com todo esse disco do Zezé, esse disco de 94. Porque eu era criança, eu nasci em 91, eu tinha uns 3 anos, 4 anos quando esse disco saiu. E eu lembro que eu escutava muito esse disco na casa dos meus pais. E tem uma foto do Zezé no encarte, que é ele sem camisa, com o zíper aberto, assim, de braço cruzado. E eu ficava olhando essa foto, sem entender o meu sentimento por aquela imagem ali, daquele homem muito bonitão e tal. E ouvindo a música. Então, tipo, eu aprendi a música olhando aquela imagem e minha mãe fazia, por que você tá olhando tanto esse pôster? E eu fazia, não, porque eu tô aprendendo a música e tal. Mas, na verdade, eu já, tipo, aguçando a criança viada, de pequena, assim, né? E quando o Patrick falou, por que a gente não grava essa versão de Você Vai Ver? Eu fiz, cara, tem que ser essa música, porque trouxe essa memória toda da minha cachola. E aí gravou e virou. E o Zezé vai ver isso e vai falar alguma coisa. Zezé. Já povoaste o imaginário do pequeno Romero. Pois é. Que é uma música que bota a galera pra dançar, mas também bota o povo pra pensar nesse mundo de superficialidade das redes sociais, né? Você queria dar esse recado? Queria. Fake é um desabafo, assim, desses pensamentos com relação a esse mundo que a gente vive da rede social e da imagem e do culto ao físico, ao corpo. E, assim, é realmente uma música para colocar lá e eu quero que as pessoas dancem, obviamente.
é uma música muito forte de New Wave, assim, tem uma referência muito forte de David Bowie, do A-ha, todas essas coisas bem anos 80, esses artistas que são incríveis. E foi a primeira música política do disco que eu escrevi, é uma música minha com o Léo D, que é o produtor do álbum, de 9 faixas do álbum. Então, eu costumo dizer que é um pé na pista e um pé no pensamento. Tipo isso. Gente tentando ser jovem, gente tentando ser tal. Estão fazendo de tudo pra parecer normal, mas tudo é relativo, incoerente, natural. O resto é fake. E vai sair um clipe de Fake, tá? Olha, agora no segundo semestre. Primeira mão, se liguem. Você escolheu o Otto. Eu vou até tomar água. Toma uma... Você escolheu o Otto pra falar dessa canção. Apenas o... Que é apenas o Otto, uma história de amor, uma história super apaixonada de 2 caras. Como é que surgiu a ideia desse encontro com o Otto pra cantar isso? Então, essa música fala de um momento que eu vivi na minha vida onde eu fui o amante de uma relação. Tipo, de 2 pessoas, eu fui a pessoa, o outro da relação. Foi o terceiro. O terceiro. O que achava que, enfim, que se envolveu, que se lascou todo. Então, essa música tem essa história disso. E era uma música muito densa. Foi eu que vou beber. E é uma música muito densa e eu queria alguém que fosse muito visceral para dividir comigo. Foi uma música também que foi muito inspirada nessa ideia do bolero, do brega antigo e tal, da lírica, de escrita. Foram referências parecidas com a de Verdadeiro Amor, mas sonoramente foram para outros caminhos. E eu fiz o convite para o Otto muito na cara de pau, porque a gente não tinha contato nenhum até esse momento. A gente só se cumprimentava quando a gente se encontrava em Pernambuco ou em algum outro lugar. E ele topou, assim, tipo, ele ouviu a música, né? Eu falei com ele e tal. Aí ele disse assim, mas eu vou te mandar a música, tu escuta, se tu não gostar, de boa, me fale a verdade. E aí, 10 minutos depois da ligação, ele fez, quando é que a gente grava? Que legal. Por que você não diz pra ele quem é que você quer? Melhor do que fingir e desprezar o amor de quem te põe em pé. E aí eu achei massa, porque o Otto é pernambucano, ele é de uma geração diferente da minha. Então eu tenho Duda, que é de uma geração, tipo a mesma geração que eu, e tem Otto, então isso acaba trazendo um contraponto muito bacana de Pernambuco no disco. E o Otto, ele traz uma linguagem heterossexual para a música, porque ele é heterossexual, e aí ele canta, e então, tipo, na voz dele a música tem uma direção, na minha voz a música tem outra direção, e eu gosto dessa brincadeira, assim, sabe? Ela acaba, a mensagem dela acaba servindo para qualquer pessoa que passou por esse tipo de situação. Mas a gente pode se identificar com Exatamente. essa ideia, né? Em seguida, tem Love por Você. Está sendo apresentada como Ijexá Pop. Foi uma música muito atípica, porque ela não estava no disco, não estava na seleção, tá? E aí eu viajei para Salvador na festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, e aí fiquei louco por aquilo, né? Tipo, a festa em si, eu ia passar 3 dias só em Salvador, acabei ficando quase 7. E toda aquela percussão, andando pelas ruas, e os ensaios de Olodum que eu fui, enfim, muita coisa bacana. E aí, Love por Você nasceu ali em Salvador mesmo. Eu quero sentir o mesmo love por você, naquela dose de prazer. Love por você. Mas eu escrevi pensando que uma outra pessoa ia cantar, ou pensando que essa música ia ficar guardada. E aí eu acabei mostrando para Patrick e para Léo em um dos nossos encontros que a gente estava fazendo do disco, e eles falaram, gente, vamos trabalhar essa música. E eu fui resistente até o final. Por mim, ela não teria entrado na seleção final do disco. Porque eu achava que ela não tinha muito a ver com o contexto, só que aí os meninos me convenceram de que ela estava muito dentro do tropical e tinha muito a ver com a afoxé dos anos 80, que Luiz Caldas lançou, que Sarah Jane lançou, que era na época que estava rolando a New Wave no resto do mundo, e aqui tinha o axé e tal. E aí, enfim, a gente achou que fez super sentido depois no final, e Love por Você é a música
super apaixonada do disco para você mandar pro seu crush aí. É mesmo. E eu gosto muito de axé, da axé das antigas, e fiquei tentado, já vou fazer encomenda, tentado por uma versão com a percussão também, deve Sim, ficar muito não, foda. total. A gente gravou uma percussão leve nela, Sim, sim. não tão forte porque é um disco mais eletrônico, mas tenho certeza que no carnaval vai vir uma versão forte aí dessa música. Não tolero lero, para sua intolerância, eu tô de tolerância zero. Essa faixa tem as adesões da Mel e do Irã. Queria que você falasse um pouquinho desse encontro que vira um manifesto contra preconceito. A Mel, uma cantora trans, o Irã, um rapper gay também. Negro, baiano. Pois e é. outra influência de Salvador aí. Eu conheci o Irã nessa viagem também, fiquei com o nome dele. E essa música foi uma música que eu escrevi junto com o Felipe Cordeiro, que é do Pará, Felipe maravilhoso, e com o Barro também, é a segunda parceria dele no disco. E foi uma música que no início a gente achava que ela ia ser uma música romântica, algo desse tipo, e aí no caminho, quando eu estava escrevendo a música, eu fiz assim, gente, não vou falar de amor, assim, de amor de relação nessa música. Vamos falar sobre intolerância, a gente está vivendo tanto isso hoje, eu preciso deixar esse recado claro, assim, na minha música. E aí a música foi por esse caminho, eu fiquei muito feliz do tempero final que ela ficou. Precisava de pessoas que estivessem do meu lado cantando essa música e eu convidei a Mel. Ela prontamente topou, maravilhosa. A Mel, que é muito representativa nesse meio LGBTQI+. E o Irã, que é um artista novo, que está chegando aí, mas está chegando com uma força. E ele me cativou, assim, desde o primeiro momento. Então achei que foi uma fusão muito linda dos três, em uma música que é composta por 3 pessoas também. Você não me diz nada sobre amor, não sabe entender a minha dor. Você julga os meus sonhos, o meu querer, te incomoda ser quem eu sou. Vai ter que me entender, vai ter que me engolir. Você não sabe nada do que eu sinto por aqui. Vai ter que me entender, vai ter que me engolir. Aceite a minha vida ou então pode sumir. Eu não tolero lero, eu não tolero lero. Pra tua intolerância eu tô de tolerância zero. Eu não tolero lero, eu não tolero lero. Pra tua intolerância eu tô de tolerância zero. E aí o disco termina com Cansei de Você. Uma vibe bem anos 80. Eu queria que você falasse da sonoridade dessa música também. Nossa, essa música pra mim é mais... foi uma das que eu acho que foi mais ousado na minha cabeça. Eu não imaginei que a gente teria uma música assim no disco, quando a gente começou a produzir ele. E Cansei de Você tem muito essa pegada dos anos 80 de sintetizador. Ela é uma música eletrônica muito forte, assim, mostra essas referências. É uma house, assim, pesada, e tem uma letra muito simples, Cansei de Você, e é como se fosse... Ela tá fechando o álbum, então é como se eu estivesse dizendo que cansei do álbum. Cansei de você, de me machucar. Teu amor me afogou como um rio e agora vai passar. Quis fazer uma brincadeira com Love por Você, que é uma música super apaixonada. Love por Você. Aí você acorda no outro dia, cansei de você. E queria fechar também com Acabar a Brincadeira, porque Acabar a Brincadeira, ela vem nessa mensagem empoderada. E Cansei de Você fecha também dessa forma. Porque o álbum, ele fala todo muito de uma fluidez de vida, de vai e vem, né? A gente vive nesse mundo e a gente às vezes fica cobrando muito que as coisas, elas sejam eternas ou sejam duradouras, estáveis demais. E a gente precisa entender que as coisas, elas têm os ciclos, assim, o início, meio e fim, tudo. De trabalho, de relações e até da própria vida, né? Tipo, a vida também acaba, a nossa vida termina. O disco, ele fala dessa fluidez, desse vai e vem, de você não perder o medo de mergulhar para viver as coisas, mesmo se você tiver frustrado, ou se você tiver se machucado, ou se você tiver se deprimido, se decepcionado com alguém ou com alguma coisa, nunca é a hora de você baixar a cabeça. Pelo contrário, isso é sempre positivo, porque são experiências suas, experiências de vida, e aí você levanta a cabeça
e vai viver, vai amar de novo, vai fazer tudo de novo. Segue em frente. Ó, esse cara tá tão feliz com esse trabalho, tão orgulhoso, que olha a tatuagem que ele fez, ó. Ah, Acabou de primeira fazer. mão, Tcharam. Acabou de fazer. Primeiro vídeo gravado com essa tatuagem, verdade. Pois é, marcou muito. Querido, quero falar de show rapidinho. Tem show já, eu sei que já tem uns shows pipocando por aí. Você tá divulgando tudo no teu Instagram. Pois é, tem mais, eu falo alguma coisa aqui? Pode falar, se Ó, quiser. tem show agora em dia 14 de setembro em Recife, que é a estreia da turnê, dia 27 de setembro em Florianópolis. Agora em outubro vai ter aqui no Rio de Janeiro, já está fechado, vai ter em São Paulo também, ele já sabe, eu já falei, eu já convidei. Então fica atento, fica ligado que eu estou atualizando a agenda lá nas redes sociais o tempo todo. É isso. Sucesso com ferro, tudo de bom. Obrigado. Falei que Obrigado ele ia pelo voltar, convite, imagina. Falei que ele ia voltar no ano passado quando ele lançou uma música, agora voltou lançando um álbum. E agora no próximo passo ele tá de volta de novo. Amém. Vamos sempre bater papo contigo. Beijo. Espero que vocês tenham curtido esse Fala Muca especialíssimo. Poupei minha voz, quem falou foi o Romero, olha que maravilha. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta, compartilha, manda mensagem pro Romero, enfim, faz aquela farra de sempre. Semana que vem, sábado, 10 da manhã, eu tô aqui, vou estar sozinho, tá? Com mais um Fala Muca esperando por você. Beijão, até lá. Eu não tolero lero, eu não tolero lero. Pra tua intolerância eu tô de tolerância zero.